Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então estamos aqui novamente, diretamente aqui do Blue Spirit em Nosara, na Costa Rica, e vamos novamente fazer aí, dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha. Através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos na penúltima lição da nossa 6ª revisão. E eu estava pensando hoje numa coisa que eu acho que eu ainda não falei para vocês. Essa é a minha revisão favorita, a 6ª revisão. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. A lição é a 199, eu não sou um corpo, eu sou livre, sou o Filho de Deus. Aquieta-te, minha mente, e pensa nisso por um momento, e depois volta à terra sem confusão, quanto ao que meu Pai ama para sempre, como seu filho. Deixa eu ler de novo, ficou meio estranho. E depois volta à terra, sem confusão, quanto ao que o meu Pai ama para sempre, como seu filho. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Então, essa frase que eu já disse para vocês, que vai ser escrita lá no meu potinho de cinza, quando eu passar para o plano espiritual, né? Não vai ser o meu epitáfio, porque eu não quero ser enterrada, eu quero ser cremada. Quer dizer, eu quero que o meu corpo seja cremado, né? É essa frase aí, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E aí eu posso escrever até o resto aqui. Sou a filha de Deus. Aquieta-te, minha mente, e pensa nisso por um momento, e depois volta à terra sem confusão, quanto ao que meu Pai ama para sempre, como seu filho, como sua filha, né? Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês dessa lição hoje? Essa lição, essa revisão, tá? A lição de hoje e a 219, a frase da revisão com a lição. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Essas frases podem acalmar vocês de quaisquer problemas, tá? Se você estiver doente, repita essa frase. A doença pertence ao corpo. O Filho de Deus, ele é saudável, tá? A pobreza pertence ao corpo. O Filho de Deus é rico. A solidão pertence ao corpo. O Filho de Deus está unido ao Pai por toda a eternidade, tá? O medo de envelhecer, o medo de morrer, qualquer medo, todos eles pertencem ao corpo. O Filho de Deus é invulnerável. E aí, o que você faz quando você entra nesta frequência desta lição? Você simplesmente declara para você, para todos à sua volta, para o universo, você está declarando a sua verdadeira natureza. Não tem como ficar estagnado, manter a tua energia estagnada se você repetir isso. Tá? Lição 219. A gente podia encher os nossos corpos de tatuagens. Só não faço tatuagem, gente, porque não gosto de nada definitivo na minha vida. Como boa virginiana que sou, como bom ascendente sagitário que sou mutável. Então hoje eu posso curtir um negócio, amanhã eu não posso, vai ficar lá na minha pele. Não vou gostar. Tá? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Só posso estar aprisionada, se acho que sou um corpo. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, tá? Amanhã a gente tem a nossa última lição e sábado sabemos de onde nós vamos estar, né? Sábado provavelmente lá do aeroporto de São José, porque no sábado eu começo a minha jornada de volta para casa. A gente vai começar a terminar, dar início, né, às lições da segunda parte do livro de exercícios, tá bom? Uau!
Uau! Aqui estamos, falando de ascensão planetária por mais um ano seguido. Falando de evolução espiritual. Falando de expansão da consciência. Falando de amor. Falando de paz. Falando de perdão, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo interessantíssimo no Instagram. Não, eu não vou contar sobre isso hoje não, vou deixar para contar para vocês no sábado, quando a gente vai começar a falar de perdão, tá? Então vamos lá. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Hoje, eu não falei antes no início do vídeo, hoje é dia 7 de agosto de 2025, quinta-feira, se eu não estiver muito equivocada, e estamos aqui em Nosara. O texto de hoje do livro A Linguagem da Liberdade, o título dele é Dizendo Não. Para muitos de nós, a palavra mais difícil de dizer é uma das menores e mais fáceis do vocabulário. Não. Vá, diga alto. Não. Não. Simples de pronunciar, difícil de dizer. Temos medo de que as pessoas deixem de gostar de nós ou de nos sentirmos culpados. Podemos achar que um bom empregado, uma criança, um parente, um esposo ou um cristão, aqui esposo a tradução tá ruim, tá? É um marido ou uma mulher ou um cristão, nunca dizem não. O problema é que se não aprendermos a dizer não, deixaremos de gostar de nós mesmos e das pessoas que sempre tentamos agradar. Podemos até punir os outros por ressentimentos. Quando devemos dizer não? Quando é exatamente o que queremos dizer. Apenas quando aprendemos a dizer não, paramos de mentir. As pessoas podem confiar em nós e nós podemos confiar em nós. Todo tipo de coisas boas acontecem quando começamos a dizer aquilo que pensamos. Se temos medo de dizer não, podemos adiar um pouco. Podemos dar uma pausa, treinar a palavra, voltar e dizer não. Não temos de oferecer longas explicações para a nossa decisão. Quando dizemos não, podemos dizer sim para o bom. Nossos nãos e nossos sims começam a ser levados a sério. Ganhamos o controle de nós mesmos, ganhamos o controle de nossas vidas. E aprendemos um segredo. Não é tão difícil assim de dizer. Hoje direi não, se é isso o que quero dizer. Então, vamos aprender a dizer não. Normalmente, especialmente para nós mulheres, dizer não nos traz uma tremenda culpa. Achamos que estamos ferindo os sentimentos dos outros. Mas eu vou contar para vocês uma coisa que eu aprendi há umas décadas atrás com o meu querido, o nosso querido mestre Luiz Antônio Gasparetto, que foi, hoje em dia isso está comum, né? Mas naquela época não era, né? O Gasparetto, quando ele começou, ele era um visionário, né? E já tinha começado muito antes de eu conhecê-lo. Eu conheci o Gasparetto, tá fazendo 20 anos esse ano, né? 2005 para mim foi um ano de tremendas mudanças positivas, né? Foi quando eu comecei com a minha professora de Um Curso em Milagres, foi quando eu conheci o Gasparetto, foi quando eu procurei os grupos de apoio mútuo pela primeira vez. Foi um ano de muita mudança. Foi um ano que eu mudei de emprego, enfim. E aí o que o Gasparetto dizia? Ele dizia, se você está dizendo sim para o outro, porque você quer agradá-lo, então lembre-se de que você está dizendo não para você mesmo. E ali eu comecei a estabelecer uma nova forma de dizer não para as pessoas, né? Porque ainda que sempre tenha sido fácil para mim eu dizer não em situações assim, por exemplo, tipo de trabalho, sempre foi muito difícil para mim dizer não para as pessoas a quem eu amo, né?
Eu me lembro de uma situação específica na minha vida que me custou muito, né? Não vou falar com quem essa situação aconteceu, mas se um dia a pessoa assistir esse vídeo, provavelmente ela vai saber que foi com ela. Uma pessoa muito chegada, eu tinha acabado de chegar de uma viagem de trabalho, eu estava muito cansada, eu acho que eu tinha acabado de chegar do Peru, eu estava num fuso horário diferente e a pessoa ia fazer uma reunião na casa dela. E aí ela me falou, venha. Eu falei, não vou, eu tô muito cansada. Não, você tem que vir. Não, você não pode me deixar aqui sozinha. Eu não vou, eu tô muito cansada. Eu tava com dor na coluna, não sei o que tinha acontecido. Eu sei que eu tinha me aborrecido na viagem, na hora de pegar o voo, enfim. E aí eu sustentei o meu não. Talvez pela primeira vez naquele relacionamento, numa circunstância parecida, né? O que eu quero dizer com uma circunstância parecida? Uma circunstância em que significava muito para a pessoa eu dizer sim. E eu falei, não, eu não vou. Não, mas eu coloco um travesseiro aqui no sofá para você. E eu falei, não, eu não vou, eu tô muito cansada. E aquilo, gente, aquilo me custou muito. Aquilo me custou dizer e me custou a vingança da pessoa, obviamente, né? Que as pessoas se vingam, né, gente? Quando a gente... E vou contar um segredo para vocês. Quanto mais difícil para uma pessoa for, para ela própria, dizer não, mais difícil vai ser para ela ouvir o seu não. Tá? Então, aprender a dizer não é estabelecer limites. E você pode fazer isso de forma amorosa. Outra coisa que é importante que vocês entendam, quando você aprende a dizer não para o outro, você está aprendendo a dizer sim para você mesmo. Então, se for difícil para você dizer não para o outro, então comece dizendo sim para você mesmo. A tarefa normalmente fica mais fácil. Outra coisa que é muito importante que vocês entendam é... aprender a dizer não é aprender a delimitar o seu espaço sagrado. É a habilidade de quinta dimensão, porque tem a ver com autenticidade. Eu preciso aprender a ser autêntico, autêntica, comigo mesma. Comigo mesmo, tá? Outra coisa, dizer não tem nada a ver com você amar ou não amar uma pessoa. Nada a ver. Você pode amar muito uma pessoa e dizer não para ela. Outra coisa, quando você, principalmente você mulher, aprender a dizer não, você vai aprender a lidar muito melhor com os nãos do seu parceiro. Porque para os homens é muito mais fácil dizer não. E às vezes nós ficamos muito ofendidas com os nãos dos homens. Você vai parar de ficar ofendida com os nãos do seu parceiro, do seu marido, do seu namorado, do homem que tiver na sua vida. Não, não, não. Há poucos meses atrás, eu fiquei impressionada com um não que eu recebi do meu pai. Pedi a ele para fazer um negócio para mim e ele, na maior tranquilidade, falou para mim, não vai dar para eu fazer. E eu, num primeiro momento, eu preciso admitir aqui para vocês que eu fiquei uma arara, né? Falei assim, mas como não? Não vou poder fazer, não vai me dar trabalho, não vou fazer isso. E aí depois eu falei pra mim, Jaqueline, deixa o homem em paz. É o não dele, resolva você os seus problemas. Não crie você problemas achando que os outros vão resolver pra você. E depois se ofendendo porque eles não resolvem, porque você recebeu uma programação pra salvar os frascos e comprimidos. As outras pessoas não estão presas nesse arquétipo egóico do herói, do salvador, da pátria no qual você está presa. E aí ficou bom, ficou tranquilo. Cada um sabendo das suas coisas. Digo para você outra coisa. Quando você aprender a dizer não, você vai ficar absolutamente deliciado com as novas pessoas autênticas que vão aparecer na sua vida. Ah, você quer isso? Quero. Ah, você quer aquilo? Não quero. Vamos fazer isso? Sim. Vamos fazer aquilo? Não vamos.
as relações começam a ficar muito mais verdadeiras. Dizemos sim quando queremos dizer sim, dizemos não quando queremos dizer não. Outra coisa que eu quero dizer para vocês sobre dizer não. Vou chamar aqui as ideias de Marianne Williamson, nossa grande autora de Um Curso em Milagres. Aprendi a tomar posse dos meus sims e dos meus nãos. Vá para as suas relações sabendo quais são os seus sims, sabendo quais são os seus nãos. O que são os seus sims e os seus nãos? Os seus sims e os seus nãos são os seus limites saudáveis. Até onde as pessoas podem ir com você, até onde as pessoas não podem mais ir com você, porque para você não fica mais confortável estar naquela relação diante de toda aquela muvuca que está ali acontecendo. Não fica mais. E outra coisa, aprendam. À medida em que você passa por esse processo de expansão de consciência, as pessoas da sua tribo vão se aproximar de você, vão chegar perto de você, vão ser atraídas para a sua vida. Aquelas pessoas que não estão nessa vibe vão ter que achar outros caminhos. Aconteceu uma outra, sobre sims e nãos, aconteceu uma coisa hilária comigo há mais ou menos umas 3 semanas. Eu liguei para uma das minhas melhores amigas da Seichonoye, que eu já falei dela aqui para vocês várias vezes, que ela é professora de inglês, né? E eu tô precisando, agora já resolvi a minha vida, né? Mas eu tô precisando melhorar as minhas habilidades de conversação. Aí liguei para ela e conversei com ela sobre o meu caso, e ela falou, não, você precisa de um professor nativo. A tua necessidade é diferente, é uma necessidade específica. Eu falei, você tem alguém para me indicar? Não, não tenho. Eu falei, você pode me dar aula? Claro que ela pode me dar aula. Lógico, claro que ela podia me dar aula. Ela falou para mim, Jaque, não. Aí eu vou te dizer o porquê. Aí antes dela falar, eu comecei a rir e falei assim, porque você não mistura negócios com prazer, não é, Sheila? KKKKKK. Aí ela começou a rir, ela falou, Jaque, é exatamente isso. Nós somos muito amigas. Você é uma pessoa que eu amo. Imagina se a coisa não funciona. Nós vamos colocar a nossa amizade em risco? Não. Não vou dar aula pra você. Aí eu falei, tá, que pena, né? E ainda falamos, né? Porque o inglês dela é britânico, mas eu falei pra ela que eu queria conversação de inglês americano. Ela falou, não. Eu meço, quando eu tô com um aluno de inglês americano, que é mais popular, eu me flexibilizo, enfim, mas não vou dar aula pra você. Vocês acham que isso teve isso de efeito na minha relação com ela? Zero. E aí, quando eu desliguei o telefone, ela falou assim pra mim, eu já cometi esse erro na minha vida profissional algumas vezes e não cometo de novo. Quando a gente desligou o telefone, eu falei assim, isso é uma coisa que eu preciso aprender. Ela é que tá certa. Eu preciso aprender a não misturar as coisas. Mas nem me passou pela cabeça, vejam que interessante. Na minha mentalidade, nem tinha me passado pela cabeça que por eu e ela sermos amigas de longa data, a gente tem aí quase 10 anos de amizade, isso poderia nos dar um problema. E pode nos dar um problema. Vai que eu encrenco com ela como professora. Isso poderia afetar a minha amizade, né? E claro que a minha amizade com ela é infinitamente mais importante do que uma aula de inglês, né? Aí resolvi o problema, ela falou, me manda as coisas que você achar que tem a ver, que eu vou avaliar pra você se eu acho que cabem pra você ou não. Acabei que eu arrumei o que eu tinha que arrumar dentro do orçamento que eu tenho pra pagar e tudo bem, tá? Então é isso. Aprender a dizer não. Uma das mais importantes e desafiadoras lições espirituais. Confia em mim. Bom, eu vou ler com vocês aqui o final do capítulo da ação disciplinada, tá? Do estágio 3. A gente leu ontem um resumo e hoje ela dá o nosso dever de casa. O exercício que ela pede a gente para fazer é o exercício de esclarecimento de valores. Aí ela diz assim,
Abaixo está uma lista de valores. Circule os 10 valores que são mais importantes para você. Se você não vir um valor importante para você nessa lista, adicione o seu valor. Dê a si mesmo o tempo para realmente explorar e pensar sobre os valores. Então eu vou ler aqui alguns valores para vocês, tá? E aí você pode depois repetir esse trecho do vídeo e circular os 10 que são mais importantes para você. Aceitação, realização, aventura, envelhecer bem, beleza, caridade, conforto, compromisso, comunicação, comunidade, coragem, criatividade, democracia, dignidade, descoberta, diversidade, educação, família e liberdade. Aqui tem um para mim, liberdade. Amizade, alegria, generosidade, Deus, outro para mim. Crescimento, outro para mim. Felicidade, harmonia, saúde, honestidade, outro para mim. Honra, humildade, independência, outro. Individualidade, influência, paz interior, integridade, outro. Intimidade, alegria, outro. Justiça, outro. Gentileza, conhecimento, outro. Liderança, aprendizado, outro. Deixar um legado, lazer, parceiro de vida, amor, outro. Fazer a diferença, paternidade e maternidade, patriotismo, outro. Paz, atividade física, poder, respeito, responsabilidade, aposentadoria, segurança, ver o mundo, autodisciplina, outro. Autoestima, outro. Serviço, outro. Simplicidade, irmandade, espiritualidade, outro. Força, outro. Sucesso, apoio, rendição, tempo sozinho, outro. Transformação, outro. Verdade, outro. Usar os meus talentos, sabedoria e outros. E aí você pode adicionar os seus, tá? Vou dar um exemplo. Harmonia, parceria, confiança, que mais? Deixa eu pegar aqui dos atributos divinos. Provisão infinita, calor humano, que mais? Comunidade, acho que comunidade ela botou. Encarar a realidade, integridade acho que ela botou, né? Botou, integridade. E por aí vai. Então você está escolhendo os valores para o seu sucesso sagrado. Ah, mas eu não tenho uma empresa. Não tem problema você não ter uma empresa. Por que que não tem problema? Porque você pode levar todos os seus valores para o seu trabalho. Tem um valor meu aqui que é muito importante, que é cooperação. Adoro esse valor, cooperação. Eu acho que a gente tem que estar nos lugares para cooperar e não para competir, né? Acho que a gente tem que querer sempre levar o nosso melhor para adicionar e não para sugar. Nós, na minha opinião, nós temos que ser as pessoas que somam. Aquela pessoa cuja presença soma, cuja presença adiciona, cuja presença multiplica, cuja presença traz a sinergia, né? Você tem que aprender a ser aquela pessoa que faz com que 2 mais 2 seja maior do que 4. Quando você chega, você tem que alquimizar o ambiente. Você tem que elevar o nível de consciência, tá? Depois, circule 5 entre os que você escolheu e ordene os 5, esses 5 em ordem de importância. Então, o primeiro, qual é? Para mim, verdade. Segundo, talvez liberdade, né? Porque se eu não tiver liberdade, não dá. Aí você ordena. Agora que você conhece os valores que são os mais importantes para você, a partir de agora,
Antes de tomar quaisquer decisões, antes de dizer sim ou não a qualquer coisa, olhem a sincronia com o texto que a gente acabou de ler. Antes de você dizer sim ou não a qualquer coisa, pergunte-se a si mesmo essa pergunta: isso vai me levar para mais perto ou vai me levar para mais longe dos meus valores? Da busca pelo meu propósito mais elevado e da busca por viver nas minhas verdades mais profundas. Então, esse sim ou esse não, ele me leva mais perto, ele me leva para mais perto de quem eu sou? Ou ele me leva para mais longe de quem eu sou? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Quem eu sou? Eu sou quem eu sou. Eu sou ser, né? Sinta quando você fala eu sou. Quem é você? Quem é você, criatura, que me vê nesse vídeo? Quem é você? Quem é você quando ninguém está olhando? Esse é você. Quem é você quando você não está tentando agradar ninguém? O que você come? O que você faz? Onde você vai? Aonde você vai para se divertir? Quais são as suas prioridades? Quais são os seus valores? Quem é você? Descubra-se. Passe-se por um filtro. Onde? Imagina que você é um café, tá? Você é um café. O pó de café é a forma. O cafezinho que sobrou é a essência. Quem é você depois que você foi filtrado? O que ficou na borra do café? Vou dizer para vocês, o que ficou são as suas máscaras. É você tentando ser o que você não é para agradar talvez um montão de pessoas que definitivamente talvez nem façam parte da sua tribo. Se você pudesse ter ideia do quanto você tenta agradar pessoas que não gostam de você, que não querem o seu bem-estar, que não vou dizer não querer, que não estão interessadas no seu bem-estar, que não estão interessadas em saber verdadeiramente quem você é, que não estão nem aí para você. Quanto da sua energia você gasta para parecer para uma sociedade que vê você aqui, dali a 5 minutos nem tá lembrando de quem você é? Nossa, você deixaria esse pó de café bem rapidamente. O pó de café é tudo que você não é, tá? É tudo que você não é. Talvez no fundo, gente, o café em si seja a terceira dimensão, né? E a água do café que seja a nossa essência. Então a gente vai ter que passar por várias filtrações para voltarmos a ser quem verdadeiramente somos, né? E um curso em milagres, ele nos ajuda a fazermos isso de forma absolutamente magistral. 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 Vai chegar um momento em que você realmente vai começar a descobrir quem você verdadeiramente é. E talvez você seja muito diferente daquilo que você achava que era. Entendeu? Como eu sempre fui a ovelha negra da família, esse processo, para mim, foi um pouco mais facilitado, né? Sempre fui a estranha, né? Como dizia minha mãe, o estranho no ninho, né? O patinho feio, né? Vocês sabem da história do patinho feio, né? O patinho feio, ele era cisne, mas ele se perde lá da família dele e cai na família de patos, né? E aí na família de patos ele sofre o quê? A ferida da rejeição, porque ele não era pato, ele era cisne, ele era preto, os patinhos eram dourados e ele era preto. Mas não é preto à toa, né, gente?
E aí ele fica lá naquela infelicidade, ele não fazia os barulhos certos, ele não se movia do jeito certo, ele não tinha a aparência certa. A mãe dele achava ele o ó, né? A mãe dele, quando apresentava ele para os outros, já tinha até vergonha de dizer: esse aqui é meu filho, né? Né? E aí um belo dia o bichinho cresce, fica branco, descobre que é cisne, vai passear lá no outro lago e encontra quem? A família dele, né? Então essa história, esse conto de fadas, é uma metáfora a respeito do nosso verdadeiro ser. Aqui não é o nosso lar, gente. Isso aqui é um holograma. A gente veio brincar nesse holograma. Mas aqui não é o nosso lar. Nós não somos corpos, nós somos livres, pois ainda somos como Deus nos criou. Nós não somos um corpo, nós somos livres. Somos os filhos de Deus. Aquietem-se nossas mentes e pensem nisso por um momento. E depois voltem à terra sem confusão quanto ao que o nosso Pai ama para sempre, como seus filhos e filhas. Nós não somos um corpo, nós somos livres, pois ainda somos como Deus nos criou. Então é isso que nós precisamos realizar, internalizar, gravar todo dia, tá? E o curso nos devolve isso. O curso nos devolve a única coisa que nós perdemos e que realmente tinha valor para nós, que é quem nós verdadeiramente somos. Eu não vou terminar esse vídeo sem deixar de mostrar para vocês aqui a bolsa que eu ganhei de presente da minha querida aluna Elana Robert, tá? Tudo é magia. E o Aslan aqui, tá? Então eu trouxe essa bolsa para Costa Rica, maravilhosa. Elana Robert me mandou de presente pelo correio, junto com uma camiseta, junto com cartões e mais uma porção de coisas maravilhosas. Obrigada, Elana. Um beijo pra você. Daqui a uns dias você vai assistir esse vídeo. Então, gente, não se enganem. O dizer sim, o dizer não, como diz Marianne Williamson, tomar posse dos nossos sims e dos nossos nãos, tem a ver com nós retornarmos para quem realmente somos, ok? Voltarmos para nossa autenticidade, ok? Ok? E ficarmos em paz com isso. A cada dia que passa, nós vamos ter que nos desapegarmos de agradar os outros. Eu abro mão de querer que os outros gostem de mim. Eu abro mão da necessidade de querer que o outro me ache bacana. Eu abro mão da necessidade de querer que o outro queira ficar perto de mim. Eu não vou desrespeitar ninguém, eu não vou maltratar ninguém, eu não vou deixar de ser uma pessoa civilizada, mas eu vou deixar de lado essas camadas e camadas e camadas de mentira que me foram ensinadas ao longo da minha infância, da minha adolescência, da minha vida adulta, pelas nossas igrejas, pelas nossas sociedades, pelos nossos governos, pelas nossas escolas, tá? O mundo está saindo da mentirada. A mentirada está desabando. As mentiras estão em todas as áreas das nossas vidas. Na área da saúde, na área da religião, na área da ciência. A ciência está completamente enviesada, contaminada por mentiras, nossa medicina completamente enviesada, nossos sistemas produtivos, nosso distanciamento da natureza, né? Quando eu venho aqui para o Blue Spirit, é interessante ver como a comida, né, que é mais pura, cultivo orgânico, a gente está muito mais aqui inserido dentro da natureza. E só estar aqui já é um recarregar de baterias, né? Todos os anos eu digo, esse ano eu não vou, já é suficiente, né? E todos os anos os meus guias espirituais falam, você tem que voltar. E quando eu chego aqui, quando os workshops começam,
eu falo, nossa, eu tinha que voltar mesmo. Tantas coisas que eu precisava aprender estando aqui. Tantas coisas que eu precisava viver, tantas coisas com as quais eu precisava contribuir. Tá bom? Então, eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Faça sua lista de valores, selecione os seus 10 valores principais, pegue desses 10 os 5 mais importantes, ordene-os em grau de importância e você vai ter uma boa filtração do que vem a ser a tua essência. Você tem uma contribuição para dar para o mundo que é única, né? É diferente da minha. É única, é perfeita, é maravilhosa. Não é nem melhor e nem pior do que a minha. Não é nem melhor e nem pior do que a de todas as outras pessoas que estão aí no planeta. Tá bom? Então essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês, meus amores, minhas amoras, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.